Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus, nessa manhã, Senhor, nos colocamos diante de Ti na Tua casa, Senhor, para buscar conhecimento de Ti, Senhor. Assim como a instrução da Tua palavra, Senhor, nos diz, para buscarmos crescermos em graça e no conhecimento de Ti, Senhor, aqui estamos, Pai. Faça-se presente neste local, Senhor. Toca os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, a nossa mente, o nosso intelecto, para que possamos entender, Pai, o Seu desejo para o nosso dia de hoje, para a nossa semana, para o nosso mês, Senhor, para a vida, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos ver, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir. O nosso entendimento, Senhor, para que possamos absorver e aplicar, Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, conduza-nos, Pai, nos Teus caminhos, Senhor, nos Teus desígnios, Pai, nos Teus desejos, para que possamos verdadeiramente, Pai, Te adorar, Senhor, através da nossa vida ordinária, Senhor, a nossa vida cotidiana, Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoa, Pai, todos que aqui estão, abençoa aqueles que estão pelos caminhos, Senhor, principalmente aqueles que não puderam aqui estar por qualquer motivo, Senhor, em especial aqueles que se encontram enfermos. Vem, Pai, com a Tua cura, a Tua bênção especial na vida desses irmãos, Senhor. Faça-se presente de maneira poderosa, Senhor, natural e sobrenatural na vida dos irmãos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da primeira e da segunda carta de Pedro. Nós já estamos no segundo capítulo da segunda carta de Pedro, e aonde Pedro trata acerca de um assunto, infelizmente, que já era comum nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, mas tem se tornado uma doença, um câncer, nos nossos dias mais atuais. Pedro trata do assunto dos falsos mestres e a degeneração espiritual causada pelos falsos ensinamentos destes homens gananciosos, incrédulos, homens que estão apartados de Deus, mas infelizmente muitas vezes dentro das nossas congregações. No versículo 1 da segunda epístola do segundo capítulo de 2 Pedro, ele diz: "E também houve entre o povo falsos profetas e falsos doutores." No decorrer do capítulo 2, Pedro nos alerta que existem esses tipos de pessoas infiltradas dentro da igreja. Pedro nos alerta as motivações e as sutilezas com que estes homens têm se infiltrado no meio do povo de Deus. Mas ele também lembra que Deus é um Deus justo, é um Deus que guarda o seu povo. Ele é um Deus que puniu a perversidade, a maldade de outrora cometida por cidades, por pessoas e até mesmo por anjos. E Pedro faz um alerta que estes homens, caso não se arrependam, terão o mesmo fim. Amém? Aqui é o resumo do que se trata a carta de Pedro, que ela é um perigo real e constante para a igreja. A ideia central deste capítulo 2 da segunda epístola de Pedro é que é um dos textos mais severos do Novo Testamento. É uma mensagem não apenas sobre identificar erros, mas sobre permanecer fiel à verdade do Senhor. É a ideia central deste capítulo. E por que Pedro escreve? Para alertar a igreja sobre os falsos mestres. Porque, infelizmente, existem pessoas que se dizem cristãs, mas infelizmente não são. Ou se dizem cristãs, mas infelizmente se perderam durante a caminhada, e dando espaço ao inimigo, o inimigo de nossas almas, corrompe a mente e o coração dessas pessoas, e essas pessoas acabam influenciando as pessoas um pouco mais desprotegidas dentro da congregação, desprotegidas de doutrina, desprotegidas de um verdadeiro evangelho, e acabam sendo enganadas por esses homens vis. O objetivo desta epístola e deste capítulo em especial também é expor seu comportamento e suas motivações, como esses falsos mestres e falsos profetas se comportam e por que se comportam de tal maneira. Mostrar a degeneração espiritual que provocam. São pessoas normalmente de grande influência, que influenciam grande parte do povo, de algumas congregações que infelizmente não estão firmadas na palavra. Isso faz com que essas congregações caiam de maneira brutal. Faz com que pequenas comunidades até mesmo fechem. Desviam pessoas que são mais fracas da fé e dispersam aquelas que infelizmente não têm força para mudar a situação daquela congregação, ou que teriam até capacidade de fazer com que essa congregação voltasse aos trilhos, mas acabam dispersando as ovelhas do Senhor. E um dos outros objetivos também deste capítulo, nessa epístola, é anunciar o juízo divino que aguardam tais pessoas. Amém? O capítulo 2 da segunda epístola de 2 Pedro, ela tem 22 versículos, mas nós vamos buscar trabalhar em especial com o verso 3. Ele é um verso muito importante dentro dessa proposta da aula de hoje. E aqui nós temos um mapa mental só do verso 3, onde só no verso 3 a gente poderia dar uma, às vezes até 2 aulas, só acerca do verso 3 do segundo capítulo da segunda epístola de Pedro, e é onde nós vamos nos concentrar, buscar nos concentrar hoje. Pedro fala acerca da motivação. O que motiva uma pessoa caída da fé a fazer tais coisas? Ganho pessoal, ganância. Qual é o método que essas pessoas usam? O método é o engano. E é justamente onde mora o perigo. Por quê? Se nós não estamos completamente firmados na palavra, qualquer palavra
torta, porque Pedro nos alerta no versículo 1, 2 e também no versículo 3, que eles adentram nas nossas congregações de maneira sutil. Né? Como o pessoal costuma dizer, aí o diabo ele não se apresenta vermelho, grande, chifrudo, dentudo, com rabo e tridente na mão. A palavra diz que ele se disfarça até de anjo de luz para desviar, se possível, até os eleitos. Então é uma questão de engano, distorcendo a verdade, introduzindo sutilezas heréticas e seduzindo aqueles que são instáveis dentro da congregação. E aí, esses falsos mestres, esses falsos doutores, infelizmente tomados pelo espírito do inimigo, adentram na igreja usando um método enganoso. E quando eles corrompem o caminho da igreja, nós entramos aonde? Na degeneração espiritual. A gente começa a rejeitar a autoridade de Cristo, né? Não somente esses líderes, mas também a congregação começa a viver numa impureza, um orgulho e arrogância, amor ao dinheiro, sensualidade, tornando-se escravos do pecado. Essas atitudes de degeneração espiritual, vindo de uma liderança falsa, traz uma consequência brutal à congregação. Divisão, escândalo, desvio da verdade, enfraquecimento na fé e mau testemunho diante do mundo. Então, realmente é um mal que precisa ser combatido. Muitas vezes nós cruzamos os braços e usamos a seguinte frase, quando nós encontramos alguns erros dentro das congregações. Mas a igreja é do Senhor. Realmente, a igreja é do Senhor. Como o próprio capítulo 2 da segunda epístola fala que Deus virá com julgamento, Deus virá com julgamento. Mas a mesma palavra que diz que a igreja é do Senhor, que Deus não está com os braços cruzados, que Deus tem uma recompensa para estes líderes, esses mestres que desencaminham a igreja, a palavra do Senhor também nos ensina a combater. No módulo passado, onde nós estudamos 1 e 2 Timóteo e também alguns capítulos alguns capítulos da primeira epístola de Pedro, né, o Senhor, usando Paulo e usando Pedro nas suas epístolas, nos ensina a combater. Nos ensina a sermos apologetas, defensores da fé. Então, há necessidade de nós crescermos em graça, crescermos no conhecimento de Deus e cuidarmos daqueles que momentaneamente estão, supostamente, numa questão de conhecimento e autoridade pastoral dentro da igreja. Nós temos a obrigação de cuidar daqueles que são menores. Todos nós somos tutelados e também somos tutores. Nós somos tutelados por quem tem autoridade está acima de nós e nós somos tutores daqueles que estão um pouco mais abaixo. Os que estão mais vulneráveis espiritualmente e eclesiasticamente. Aqueles que estão mais vulneráveis teologicamente. Temos esta obrigação. Então, esses falsos mestres e doutores que trazem essa degeneração espiritual consigo, entrando com vãs sutilezas e enganos, por ganhos materiais, trazem consequências brutais à igreja. Mas como eu havia dito, e a palavra do Senhor também nos reafirma, o juízo de Deus vem e virá. E ante isso tudo, o crente precisa responder. Como o crente responde? Permanecendo na palavra, discernindo os ensinamentos, tem que ser como os bereanos. Paulo chegou até Bereia, pregando a um Cristo que há pouco tempo atrás havia sido crucificado, morto e ressuscitado em Jerusalém. Pouco tempo depois, assim, né? 12, 15, 20 anos depois. E ali, ele expondo que aquele mesmo Cristo que havia sido morto em Jerusalém era o Messias das Escrituras. Os bereanos não combateram Paulo. Os bereanos acompanharam a ministração, anotavam tudo o que Paulo falava e durante a noite, em suas casas, recuperando as informações dos livros dos profetas, comparando as profecias, para ver se tudo que Paulo falava era verdade. E ali Paulo pregou durante dias e semanas. Ou seja, precisamos ser como bereanos. Não é porque o pastor falou, o evangelista falou, o pregador falou e deu meia dúzia de rajada de glória que está tudo certo. Confere. Faz sentido? Não faz sentido? Deus não se contradiz. Deus não deixa que sua palavra caia por terra e seja pisada por outros. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então é necessário que permaneçamos na palavra, façamos o discernimento dos ensinamentos, examinamos tudo pelas Escrituras, devemos fugir da avareza e da impureza e devemos permanecer na santidade. E conforme 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essa deve ser a nossa resposta à degeneração espiritual causada pelos falsos mestres que entram com vãs sutilezas de engano para obter lucro em cima de uma igreja fiel. Mas, infelizmente, muitas vezes, essa igreja está enfraquecida. E muitas vezes essa igreja não combate falsos ensinamentos. Então, como eu havia dito, só acerca do verso 3, nós temos esse mapa mental que já nos dá muita ideia sobre aquilo que Pedro vinha combatendo neste segundo capítulo da sua segunda epístola. Amém? Mas vamos pincelar alguns desses dados, né? Aqui nós falamos sobre a motivação. Vamos lá. Natureza dos falsos mestres. Nós vimos que eles entram com uma vã sutileza. Pedro fala sobre os falsos mestres do verso 1 ao verso 3. As heresias são introduzidas encobertamente. Então são sutis.
Como eu disse, o diabo ele não se apresenta vermelho de chifre, com rabo e tridente, dentes à mostra. É devagar, é um passo por vez. É uma palavra distorcida aqui, uma palavra com seu significado, palavra que eu digo assim, uma ministração, uma ideia, né, introduzida na igreja com uma interpretação errada, errônea, distorcida para se chegar a um fim. E que fim seria esse? Controle. Através deste controle, a pessoa obtém ganho financeiro, controle da igreja, controle das pessoas. Você vai se casar com quem eu deixar você casar. Quando você estava caído, quando você estava no chão, eu te levantei, eu te restaurei, eu te lavei, eu arrumei um emprego para você, agora você me deve. Isso acontece muito nos dias de hoje. Cria-se uma falsa paternidade espiritual, onde homens maus acorrentam e aprisionam homens, mulheres, casas, famílias não estruturadas biblicamente. O falso mestre pode usar a linguagem cristã para distorcer a verdade. E quando ele distorce a verdade, e quando ele não vive segundo a palavra, quando ele não usa a palavra como ela deve ser usada, porque é para alcançar o pobre, o órfão, o pecador, o perdido, e sim para ganho próprio, para manter a estrutura, para manter o dinheiro, para manter o controle, para manter o status, ele, na sua atitude, nega Cristo. E ensinando a igreja a se comportar desse jeito, sutilmente, a igreja passa a negar a Cristo. O erro fundamental é negar o senhorio de Cristo e a sua autoridade, suficiência ou divinidade por ensinos e vida. E como nós falamos, a grande maioria das vezes a motivação é a ganância, a motivação por esse controle. A fé ela é explorada para benefício próprio, com palavras fingidas farão de vós negócio. Pedro alerta que as heresias não são introduzidas de formas abertas, mas encobertamente. O falso mestre raramente se apresenta como um inimigo da fé. Ele se infiltra muitas vezes usando a linguagem cristã para distorcer a verdade. E assim negam o Senhor. O erro fundamental deles é a negação do senhorio de Cristo. Eles podem falar de Jesus, mas negam sua autoridade, sua eficácia, sua divinidade através de suas vidas e ensinos errôneos. Tudo isso motivado por motivações corruptas para obter controle. Mas o apóstolo Pedro, ele nos alerta, do verso 4 ao verso 9, acerca do juízo divino. Nós já falamos sobre isso aqui. Entre o verso 4 e o verso 9, ele lembra daqueles que no passado, outrora, desafiaram o senhorio de Deus. Ele fala dos anjos que pecaram na rebelião de Satanás. Deus não poupou nenhum dos anjos que se rebelaram. Pedro nos lembra acerca do mundo antigo, Sodoma e Gomorra. Ele nos lembra do mundo antes do dilúvio. O dilúvio demonstra o julgamento da impiedade de uma geração. Sodoma e Gomorra, o julgamento dessa cidade serve de exemplo, de destino para a impiedade. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Deus não poupou este povo, porque pouparia hoje o povo que tem acesso à palavra completamente aberta e revelada, o povo que hoje tem acesso e total liberdade para entrar diante de Deus, clamar por sua graça e por sua misericórdia, um povo que hoje tem a presença do Espírito Santo, que outrora, no mundo antigo, era para poucos, e hoje está em acesso para todos. Do verso 9, ou do verso 10 ao verso 22, Pedro vem falar dos sinais da degeneração. Arrogância. Desprezam autoridades e seguem suas próprias paixões carnais. Escravidão. Prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. E dessa maneira também escravizam aqueles que estão debaixo do seu jugo, de suas garras. A liberdade cristã é para a justiça, não para o pecado. Essa questão da liberdade cristã, ela é engraçada aos olhos do mundo, porque quando nós temos contato com amigos e colegas, né, que ainda vivem de maneira dissoluta e não conseguem compreender o modo de viver cristão. Você não pode sair, você não pode ir numa festa, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode se relacionar mais intimamente, né, com quem você quiser. Que liberdade é essa que vocês, cristãos, dizem ter? Eu, no entanto, eu posso fazer tudo isso. Ele está errado na sua argumentação? A argumentação dele não está errada. O fundamento da argumentação está. E quando você devolve essa mesma indagação para ele, você consegue, hoje, do jeitinho que você está, você consegue ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem sair, sem beijar na boca de um estranho, sem fumar, sem beber, sem se drogar, sem andar nos lugares que você costuma andar, com quem você costuma andar. Você consegue? Ele pode até titubear para responder, mas certamente ele vai dizer que não. Então, ou seja, ele não entende que ele é escravo do pecado. E ele não entende que nós, sendo escravos de amor, nós escolhemos, na nossa liberdade em Cristo, servirmos a Deus do jeito que Ele quer. É uma escolha nossa, mediante a graça do Espírito Santo. Mas se somos escravos de amor em Deus, para Deus e por Deus, é por escolha nossa. E essa é a nossa liberdade. A liberdade que o mundo não entende. Que eles são escravos e dependentes dessas ações pecaminosas, porque ainda não conheceram e não reconheceram a graça de Deus expressa em Cristo Jesus.
Outro sinal da degeneração espiritual é a questão do retorno. Conhecem o caminho da justiça, mas se afastam e retomam a hábitos pecaminosos antigos. Isso aqui é realmente para quem já esteve na igreja, na congregação, já trabalhou, mas infelizmente caiu. Retorna às velhas práticas. A palavra de Deus diz, compara a essas pessoas a cães que comem novamente o seu próprio refluxo. Então é uma palavra muito pesada, mas é uma palavra verdadeira, ela é uma palavra real. É uma pessoa que diz ter conhecido a graça, diz ter conhecido o amor, diz ter conhecido a mão de Deus, de amor, de carinho, mas se deixaram enganar, caíram da graça e retornaram ao pecado. Isso é muito triste. Pedro descreve o retrato moral daqueles que se desviam e conduzem outros ao erro. A arrogância e a insolência, eles desprezam a autoridade e seguem mais as suas paixões carnais. A escravidão no pecado, embora prometam liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. A verdade liberta, a verdadeira liberdade cristã é a liberdade para a justiça, não a liberdade para o pecado. E retorno ao vômito. O verso 22 é uma metáfora gráfica perturbadora sobre a natureza da apostasia. Eles conhecem o caminho da justiça, mas se afastam dele, voltando aos seus antigos hábitos de pecado. Infelizmente, nós obviamente gostaríamos de salvar a todos, apesar da graça estar ao alcance de todos. Mas infelizmente sabemos que realmente há filhos da perdição. Mas você saber e entender que há filhos da perdição, homens e mulheres que não serão alcançados lá fora, é uma coisa. Mas quando nós vemos, provamos e ouvimos que há homens e mulheres, filhos da perdição dentro da igreja, é algo infelizmente que dói. E são essas pessoas que infelizmente vêm enganando outras pessoas e desviando irmãos da igreja. Aplicações práticas para a igreja. Como responder ao alerta de Pedro? Buscando discernimento. Estudando diligentemente as Escrituras. Se identificarmos a nota falsa quando conhecemos profundamente, só identificamos a nota falsa quando conhecemos profundamente a verdadeira. Então você não precisa ser um expert nas vãs sutilezas do inimigo que se adentra dentro da nossa congregação, da igreja, da comunidade cristã, dos filhos de Deus. Mas você conhecendo profundamente as Escrituras, a vontade de Deus, entendendo que Deus não se contradiz, entendendo que não há uma nova revelação que não seja a própria revelação da palavra, a revelação do amor, a revelação da graça, da justiça, do juízo de Deus, você não vai cair no engano, você terá discernimento. É necessário também que nós sejamos vigilantes. Muitas vezes, por entender ou acharmos que estamos numa congregação saudável, às vezes nós baixamos a guarda. E isso é um problema. Às vezes um amigo, às vezes um irmão, às vezes a pregação de um pastor renomado dentro da nossa congregação, ou até mesmo pela internet, pela televisão, a gente pode baixar a guarda. E isso é um problema, a gente tem que manter a vigilância. O perigo ele pode surgir dentro da própria comunidade. Observe o ensino, o caráter e as motivações. Procure pastores que te incentivem a pensar. Procure pregações que te motivem a pensar. Eu tenho uma grande dificuldade de entender como pessoas teologicamente podem se alimentar de uma pregação de 1 hora e 20, 1 hora e meia, às vezes 2 horas, em que o pastor abre apenas um único versículo da Bíblia e ali ele vai contando histórias e vai trazendo correlações. Pode ser que Deus haja assim? Sim, é claro, não estou dizendo que Deus não vai agir. Ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, a ele toda a honra, glória, poder e toda a adoração. Amém? Mas é necessário que nossas pregações sejam mais densas teologicamente, que uma referência faça referência a outra referência, tudo dentro do escopo, do estudo, do tema proposto. Para quê? Para enriquecer as nossas ovelhas, os nossos irmãos, no conhecimento do Senhor. Fidelidade. A segurança está no evangelho puro. Sacrifício de Cristo, arrependimento de vida e busca de santidade. Não dá para a gente vir com uma novidade do céu, da pena do anjo que caiu, da espada, da visão da espada que eu vi que desceu. O que salva é o sacrifício de Cristo. Entender que Ele é o único e suficiente para nos levarmos a Deus, desde que nós nos entreguemos a Ele em arrependimento e buscamos viver uma vida em santidade. Fora isso, doutrina, como se portar, como falar, como cuidar dos nossos idosos, como cuidar dos nossos jovens, como cuidar das nossas crianças, como ser um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, como servir dentro da igreja com as minhas mãos e com aquilo que Deus me deu dentro da palavra, desde que o sacrifício de Cristo seja sempre lembrado, o arrependimento das nossas vidas seja sempre proposto todos os dias diante de nós através das nossas pregações e que possamos viver uma vida de santidade diante do Senhor. Como permanecer firme?
como ter uma postura de proteção espiritual? Conhecendo a verdade. Aprofunde-se nas Escrituras. Tenha um tempo de qualidade para ler, reler e meditar. Não é que você vai tirar um tempo para ler 5, 6, 10 capítulos da Bíblia. Às vezes uma leitura em quantidade, ela não se revela um aproveitamento de qualidade. Quando Josué estava assumindo o povo de Israel na caminhada, logo após Moisés ter falecido, quando Deus vai ter com Josué, Deus fala sobre o livro da lei. Mas além de Deus falar sobre o livro da lei, Deus alerta Josué para meditar e não se apartar dele. Meditar nele de dia e de noite. Às vezes um versículo ele pode te alimentar por um dia, 2, 3, desde que haja uma meditação, uma reflexão sobre ele, uma aplicação para a vida, uma referência cruzada do assunto em outros lugares da Bíblia, com outros versículos, dentro do mesmo capítulo, dentro do mesmo livro, ou fora dele em outros lugares. É necessário haver meditação no conhecimento da verdade e profundidade das Escrituras. Busque discernir os enganos. Compare todo o ensino com a palavra. Foi aquilo que eu falei acerca dos bereanos. Quando Paulo vem explicar que Jesus era o Messias, eles lá, conferindo, para ver se aquilo que Paulo estava falando acerca do Messias realmente era verdade. Permaneça firme. Viva em submissão ao senhorio de Cristo. Homens erram. Eu erro. Os nossos pastores erram. Mas Deus não. Deus não falha. Eu posso me enganar em alguma coisa, eu posso me enganar numa ministração, eu posso me enganar numa palavra, mas Deus não. E Deus queira que eu possa errar, por inocência, por zelo de cuidado, mas jamais pela motivação do verso 3, por ganância, por degeneração espiritual, por ter a minha vida e o meu espírito entregue a Satanás. Misericórdia. Viva em santidade, apegue-se ao evangelho e ao arrependimento. É necessário que estejamos no centro da vontade do Senhor. O alerta de Pedro é um chamado à serenidade. A degeneração espiritual começa quando trocamos a verdade de Deus pelas conveniências humanas. Que possamos ser uma igreja que ama a verdade, que vive em submissão ao senhorio de Cristo e que se mantém vigilante contra qualquer ensino que tente desviar o povo de Deus do caminho da verdade. A degeneração espiritual começa quando trocamos a verdade de Deus pelas conveniências humanas. Ame a verdade, não negocie a palavra. Submeta-se, viva sobre o senhorio de Cristo. E vigie, proteja a fé da igreja. A verdade não pode ser substituída pelo interesse próprio. Deus preserva os que permanecem fiéis, mas julga aqueles que corrompem o evangelho. Que possamos ser uma igreja que ama a verdade, que vive em submissão ao senhorio de Cristo e permaneça vigilante. Amém? Alguma dúvida, alguma questão? Sobre a gente fala que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Como que a gente vai pregar a palavra nesse meio? Acho que tem muito a ver com o que você está falando. É uma questão de propósito, irmã Maria. Certo? Final de semana. Um almoço, um churrasco, uma reunião. Temos os nossos parentes que não são cristãos lá, que são escarnecedores. Uma coisa é a senhora ir cumprir o seu papel social. Eu sei que possivelmente a senhora, como cristã, não estará lá sozinha, haverão outros crentes junto com a senhora. Uma coisa é a senhora ver os seus netos, ver os seus sobrinhos netos, né? Ver seus filhos, seus parentes, amigos e irmãos, ter aquele momento de comunhão. Outra coisa é a senhora estar lá constantemente. A palavra lá em Salmo, né, que diz que bem-aventurado o varão que não se assenta na roda e nem se detém no caminho, ou seja, fala de quê? Permanência. Eu tenho parentes que não são cristãos, eu tenho cunhados que são ateus, mas por incrível que pareça, quando nós estamos em reunião e qualquer assunto relacionado à igreja, relacionado ao evangelho, relacionado a Cristo, cai em roda, em que eu tenho a prerrogativa da palavra, que eu posso falar alguma coisa, aqueles que não são crentes e aqueles que, até mesmo o ateu, ele para ouvir. Então uma coisa é eu buscar estar vivendo de perto a vida dissoluta fora de Cristo que essas pessoas têm, e outra coisa é eu ficar com eles 3, 4, 5 horas durante um almoço de família e quando eu tiver a oportunidade de falar do reino, jogar a semente. Paulo diz que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém, e que a gente precisa ouvir tudo. E como bom cristão e inteligente, reter aquilo que é bom. O trabalho de não se contaminar é nosso. O trabalho de purificação é de Deus com relação a nós. Mas o trabalho de buscar viver uma vida em santidade é nossa. Então, há certos limites. O pessoal começa a beber, o pessoal começa a ficar alegre. Quando eu vejo que começa a sair certos comentários, certas situações, galera, obrigado, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite.
tô atrasado, vamos que vamos, e é isso aí, segue o baile. O que acontece depois que eu saio? Então entenda, a senhora não pode se isolar. A questão é, qual é a intenção, qual é o intuito da permanência constante da senhora nesse ambiente, com essas pessoas, com essas atitudes. Não deixe de ir, não deixe de congregar, não deixe de abençoar, não deixe de orar, não deixe de falar a palavra da verdade. A questão é o que eles fazem, dizem e vivem. Está começando a atrapalhar a senhora, está começando a contaminar, é um problema para a senhora? É a hora que a senhora... Entendeu? Entendeu? Então não deixe de ir, continue indo. Está lá, né, o irmão, o parente, o tio, o sobrinho, o filho, está lá bebendo. Vai, não tem problema. Às vezes, assim colocando num caso bem extremo, às vezes a senhora com a sua vida, às vezes nem com a sua pregação, às vezes a senhora com a sua vida é a única Bíblia que eles vão ler. E o nosso trabalho não é convencer, isso é o trabalho do Espírito Santo. Então é o amor, é a graça que a senhora exala, que a senhora leva, a palavra de conforto, a palavra de sabedoria, é a sementinha que a senhora vai jogando. O Fernandinho ele tem uma canção bem legal que diz assim, eu faço parte de uma semente, que foi lançada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Então olha só, ele vai para trás, obviamente, né? Todos os homens e mulheres de Deus que facilitaram com que a Bíblia e a palavra de Deus chegaram até ele, ele passa de Jesus, ele vai até lá atrás, ele vai em Samuel, que promoveu aquele reboliço, que levantou Davi, que ungiu Davi, que fez com que o reino de Israel se transformasse. Então, ou seja, a gente não tem ideia de que fruta, de que semente esse fruto que nós estamos gerando hoje veio, como que ela chegou. Mas ela chegou. Então a gente vai passando e vai jogando a nossa sementinha. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor meu Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Amém. Agradecemos pelo teu Santo Espírito, Deus. Agradecemos, Pai, pelo discernimento que o Senhor nos traz através do teu Santo Espírito nas nossas vidas, pela leitura e meditação da tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por nos guardar e nos amar tanto assim, Senhor. Obrigado, Senhor, por garantir, Pai, que a tua palavra e a tua vontade, Senhor, chegasse até nós nos dias de hoje, Deus. Pai, fortaleça-nos em Ti, na força do Teu poder, Senhor, para que este esforço, Senhor, desta palavra ter chegado até nós nos dias de hoje, não seja em vão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos no Teu caminho, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor, e o nosso coração, Senhor, cada vez mais para conhecer a Ti em intimidade. Proteja, Senhor, o nosso povo, a nossa congregação, Senhor, o povo que verdadeiramente se chama pelo Teu santo nome, Senhor. Proteja-nos, Senhor, dos falsos mestres, dos falsos doutores, Senhor, da vã ganância, Senhor, dos filhos das trevas que tentam adentrar no meio da Tua congregação, Senhor, para obter ganho, Senhor, para trazer jugo sobre os Teus filhos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, destes homens e mulheres fraudulentas, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ensina-nos, Senhor, a enxergarmos. Dá-nos, Senhor, discernimento da Tua palavra, força espiritual, Senhor, para combater caso aconteça no nosso meio, Senhor. Para que verdadeiramente o Teu nome seja honrado, exaltado e glorificado, Senhor. Para que o nome, Senhor, de Jesus Cristo não seja jogado na lama através de atitudes, Senhor, de maus pastores, falsos mestres e doutores degenerados espiritualmente que tentam desviar a Tua casa, Senhor, com torpe ganância, Deus. Em nome de Cristo Jesus, guarda-nos, Senhor, do presente século, Senhor, do príncipe deste século. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, te bendizemos. Amém. Estamos encerrados em nome de Jesus.